Amém. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens novas, né? Hoje nós vamos começar uma série de mensagens novas. São poucas mensagens nessa série, talvez 3 ou 4 mensagens, onde nós vamos começar a falar a respeito de do assunto da servidão, do serviço. Né? O tema dessa série de mensagens eu dei como título Vivendo Além de Mim Mesmo. Você vai ver quando você entrar na igreja, eu coloquei um pequeno cartaz ali na frente, eu acredito que agora vai ser colocado aqui, ou você pode, não é o vídeo ainda, é o cartaz, é o PowerPoint, onde agora nós vamos falar de algumas coisas importantes a respeito daquilo que Jesus chama a gente a fazer, a servir. Jesus ele chama a sua igreja a servir. A gente hoje está vivendo em tempos difíceis, onde a igreja ela tem pensado somente em si mesma. Tanto é que muitas vezes a maioria das igrejas estão fechadas dentro de 4 paredes. Nós somos igrejas aqui dentro, mas nós não fazemos nenhuma diferença na nossa comunidade, na nossa vizinhança, nós não fazemos nenhuma diferença nas ruas onde nós passamos. Então é importante que a gente tenha uma consciência de que nós somos chamados para ser a igreja de Jesus, não para viver para dentro, para si mesmo, aquela igreja do eu, mas viver para fora. Tanto é que a palavra eclésia, a igreja, significa chamados para fora. Então nós somos chamados a viver como uma igreja. Esse prédio, ele não é a igreja somos nós que estamos ocupando este lugar neste prédio. Então a igreja de Jesus, ela precisa estar espalhada pela rua, ela precisa se envolver com a sua comunidade, porque esse prédio aqui, ele não tem nenhum poder de mudar a vida de ninguém. Porque o prédio, apesar de recolher a igreja, não é igreja. Mesmo que ele tivesse uma aparência de igreja, como hoje tem muitas igrejas com vidros bonitos e cruzes nas frentes e portas grandes, o prédio não tem poder de mudar a vida de ninguém. Quem muda a vida da pessoa é Jesus, que é o cabeça da sua igreja. Então hoje eu acredito que a gente precisa começar a criar uma nova consciência diante daquilo que Jesus nos chama a fazer, a servir. Hoje a gente vive num tempo onde a igreja ela se tornou como um buffet. Um buffet onde você entra e escolhe aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E se possível você ainda quer dar a sua sugestão para mudar alguma coisa dentro daquela igreja para que seja exatamente como você quer. Porque hoje nós estamos vivendo o tempo da igreja eu. Aqui nos Estados Unidos fala de Me Church. Me Church. Eu achei um vídeo muito interessante na internet a respeito disso, do Me Church, e eu pedi para o Samuel fazer uma legenda, porque o vídeo está em inglês, para que você possa ver. Você pode passar esse vídeo? Aqui você vai ver o que é a igreja de hoje, o Me Church. Põe alto aí. Imagine a church where every member is passionately, wholeheartedly, and recklessly calling the shots. Hey, what about a church that starts when I get there? Okay, when you arrive, we begin. I want a pastor to come to my house to deliver the sermons. No problem. Expect to knock at your door within 24 hours. Financially, Sherry and I don't give a lot, but we'd like to know who does and how much. All right. If you join now, you'll know what every person gives in detail. When I'm in the church service, can my car get a buff and a wax? Not just that, but an oil change and a tune-up. And how about tickets to the Super Bowl? That's asking too much. I'm serious. If I'm going to join, I want tickets to the big game. All right. You join now, and we'll get you there. I like a pony. Look in your backyard. Watermark Community Church. You call the shots, we'll deliver. Um vídeo muito interessante, Porque é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Uma igreja, tanto é que eles colocaram Watermark, é uma igreja aguada, o evangelho aguado, uma mensagem aguada, onde a gente acha que a igreja tem que fazer aquilo que a gente quer. Onde eu escolho como devo ser servido. E a gente vai ver que não é exatamente isso que Jesus fala na palavra de Deus. Hoje a gente está vivendo um tempo onde a gente está saturado
né, principalmente por causa da facilidade da internet, de mensagens, né, que falem a respeito de si mesmo, do eu. A gente pode hoje ver nas televisões programas, né, evangélicos de igrejas lotadas de pessoas e estádios de futebol repletos de pessoas diante de um pregador, que na verdade acontece isso porque aquele pregador não está pregando a mensagem do evangelho, mas dizendo e ensinando aquelas pessoas: você é mais importante, você, e você está lá, eu. É lógico que a gente vai encher um estádio de futebol com esse tipo de mensagem. É lógico que nós vamos encher uma igreja em poucos dias quando a gente começar a pregar esse tipo de mensagem. Mas eu quero dizer para você que essa não é a mensagem de Jesus. Jesus ele veio pregando esse tipo de mensagem. Apesar de Jesus Cristo se importar com a saúde da igreja, se importar pessoalmente com você e querer ver a sua vida transformada diante dele. Mas não é para esse tipo de mensagem, para esse tipo de atitude que a igreja de Jesus existe para ministrar o evangelho. Esse não é o verdadeiro evangelho. E tem muita gente vivendo assim hoje. Tem muita gente vindo para a igreja com o único sentimento de buscar uma satisfação pessoal. O eu hoje vou na igreja porque eu estou precisando me sentir melhor. Eu hoje vou para a igreja porque minha consciência anda pesada, eu quero ter mais leveza no meu pensar. Eu hoje vou para a igreja porque eu estou com um problema, eu estou sentindo dor, eu vou lá, o pastor vai orar e vai me curar. Olha, eu quero dizer que o Senhor ele se preocupa com a sua necessidade, mas se você só tem vindo à igreja esperando receber só para você, você tem pecado. Isso é pecado. Antes de eu ler a passagem que é a base do nosso estudo, hoje eu quero passar em outros versículos bíblicos. E uma das passagens que mostra a respeito do pecado na nossa vida é 1 João capítulo 2. Em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1, aqui a palavra de Deus ela entende que mesmo a gente conhecendo Deus, nós ainda vamos pecar. Mas aqui essa passagem ela fala a respeito de um pecado que acontece como um acidente e não como hábito. Mas tem gente que dentro da igreja criou o hábito de buscar para si mesmo. Não, sabe uma coisa? Hoje eu não vou para a igreja. Hoje quem vai cantar não é a irmã Luciana, hoje quem vai cantar é o fulano de tal. E eu não gosto do jeito que ele canta. Hoje não é o pastor Max que vai pregar, hoje é o pastor Cláudio que vai pregar, então hoje eu não vou na igreja, porque eu gosto de um, mas não gosto da ministração do outro. A gente está vivendo a igreja exatamente como a gente viu aqui no vídeo, a igreja do eu. Eu queria que você lesse comigo essa passagem para você entender um pouco de como é que o pecado é tratado na Bíblia. Olha como ele começa aí no versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento é antigo e é a palavra que ouvistes. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilham a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e ainda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome.
Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E eu escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de dentro de nós, de dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes bem conhecido. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que deles recebestes fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeiro. E não é mentira, como vos ensinou ela. Assim, nele permaneceis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus, e nós o somos, porque isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha, não tem passagem mais clara na Bíblia a respeito do pecado nas nossas vidas. Eu não preciso pregar a respeito disso, porque a própria palavra deixa isso de uma maneira bem clara. Eu acredito que às vezes por causa das divisões de capítulos e versículos, a gente às vezes deixa, né, a mensagem bíblica de uma maneira quebrada,
nas nossas vidas, mas entenda que quando os autores escreveram a Bíblia, eles não dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, e aqui quando João escreve essa carta, ele está tratando desse assunto, e quando ele fala do assunto do pecado na vida de um crente, ele trata desde o versículo 2 até o fim do versículo 9 do capítulo 3. Ele vem mostrando que o crente que diz que não peca já está pecando, ou seja, o crente peca também, ele está dizendo isso, mas o crente não vive habitualmente no pecado. E hoje, por que eu estou dizendo isso? Porque na igreja tem gente que criou o hábito de vir à igreja me church. E a pessoa que às vezes já tem 15, 20 anos, que frequenta a igreja e continua com esse tipo de atitude e de desejo, está vivendo ainda sem Cristo. Porque ele deixa bem claro que quem vive no hábito do pecado ainda não conheceu Jesus. Porque quem conheceu Jesus não vive mais no hábito do pecado. Ele peca, só que ele peca, ele se arrepende, muda, e o Senhor o perdoa porque ele é justo, ele é fiel e ele perdoa o pecado, só que ele não permanece nesse pecado para sempre. E eu acredito, eu espero que não hajam muitos aqui, mas eu acredito que talvez haja algumas pessoas que ainda estão vivendo habitualmente no pecado e sem Jesus na vida dela. E hoje essa mensagem eu acredito que vai abrir os nossos olhos e vai nos chamar ao arrependimento, para que no fim deste culto, ou durante este culto, o Senhor possa de fato vir falar nos nossos corações e nos levar para Ele de verdade, a trazer a salvação. Eu admiro demais John Wesley. Eu não concordo muito com a teologia de John Wesley, mas eu o admiro. E se você conhece um pouquinho da história da igreja, você sabe quem John Wesley foi. Eu acho que na teologia que ele escreveu existem algumas falhas, mas a atitude daquele homem me impressionou muito, porque ele, depois de ter crescido na igreja, ser ordenado pastor, e depois de pastorear uma igreja por alguns anos, ter sido enviado para uma missão, e depois de servir na missão durante 2 anos, no caminho de volta para casa, ele encontra com um grupo de crentes, que de fato era crente, e esse homem, vendo o exemplo desse homem, se converte, voltando da missão. E eu admiro porque ele foi humilde o suficiente para dizer: andei na igreja, fui ordenado pastor, fui missionário no campo missionário, mas ainda não era crente, porque vivia habitualmente no pecado. Mas um dia o Senhor se revelou para ele, e eu acredito que existem algumas pessoas que ainda precisam dessa revelação do Espírito Santo de Deus, essa revelação de Jesus Cristo, para que haja uma conversão verdadeira, para que a gente deixe o hábito do pecado nas nossas vidas. Talvez o seu problema seja o Me Church. Hoje eu vou falar de serviço, então esse é o tema de hoje. Talvez o seu problema ainda seja a maledicência, a fofoca, seja a falta de amor. Eu não sei qual é o seu problema, cada um vai levar o seu problema diante de Deus, mas se ainda há um hábito, você precisa conhecer Jesus hoje. Eu quero compartilhar hoje com você e começar essa mensagem compartilhando a respeito do que é a servidão. Nós somos chamados a servir. Aqui nessa passagem que eu acabei de ler em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz estar nele também anda como ele andou. E se tem uma coisa que é característica da vida de Jesus Cristo, é que ele foi um grande servo. Ele se humilhou, ele como Deus, ele veio na forma de homem e ele serviu. Então, se o meu Senhor, ele é um servo, se o meu Senhor, sendo Deus, veio de uma forma humilde e serviu, e eu sou chamado a andar como ele anda, eu também tenho que começar a servir. Eu tenho que desenvolver na minha vida uma atitude de servo. Eu tenho que ter a minha mente bem estabelecido, com entendimento, o que é a vida de um crente servo. E eu acho que alguns aqui nessa igreja já descobriram o segredo da servidão. Eu acredito que até muita gente aqui já descobriu o segredo da servidão. Mas às vezes a gente anda sem muita consciência. Mas eu acredito também que existem algumas pessoas aqui dentro que ainda não perceberam o segredo da servidão. O segredo de ser um servo. Eu peço hoje a Deus, eu oro a Deus que Deus hoje possa falar
miraculoso, que Ele possa mudar o nosso coração, que Ele hoje possa fazer queimar dentro de você um novo coração, um coração como o de Jesus, um coração como o do nosso Senhor, um coração de servo. Você voltou aquele slide lá? O slide aí tem algumas coisas interessantes que nós vamos estar vendo. Não sei se você sabe, mas na Bíblia a palavra servo, de uma maneira ou de outra, né, a palavra servidão, na língua original, ela aparece mais de 1000 vezes. E eu acredito que se ela aparece tantas vezes na Bíblia, isso é importante para Deus. E se é importante para Deus, é importante para nós. Eu acho que a gente precisa dar mais importância a essa palavra, ao que isso significa nas nossas vidas. É interessante que lá em Números capítulo 12, versículo 7, Deus chama Moisés de meu servo. Ele diz lá, meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Mas não foi só Moisés que foi chamado de servo. Abraão, Davi, Jó, todos esses homens foram chamados de meu servo. Quando a gente vem no Novo Testamento, a gente vê aqui que Paulo, Tiago, Pedro, Judas, eles se apresentavam, eles quando iniciavam uma das cartas, eles se apresentavam como servos do Senhor Jesus. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Você não precisa dar comigo. Romanos 1:1, Paulo diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus. Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Judas, versículo 1, diz Judas, servo de Jesus Cristo. Né? Aqueles homens que haviam sido chamados pelo próprio Jesus, que serviam como apóstolos nas igrejas, pessoas que diante, né, de todo o trabalho deles tinham uma posição importante, se consideravam servos. Hoje em dia é tudo diferente. Hoje a gente encontra aí com alguns líderes e eles põem uma pose, né? Eu nem consigo, né? Levanta o pescoço, estufa o peito, né? Eu não fico bem nisso porque, né, às vezes tem toda uma vestimenta própria, né? Caríssima. Eu imagino, eu sou o líder, eu não posso comer qualquer tipo de comida, eu não posso beber qualquer tipo de suco. Eu sei que você não conhece ninguém assim. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Já ouviu isso? Mas quando eu olho para a Bíblia e eu vejo para esses homens que seguiram Jesus, eles têm uma atitude tão diferente dos que estão dizendo que seguem Jesus hoje. Quando eles começam a se introduzir, eles dizem, meu nome é Paulo, servo. Meu nome é Pedro, servo. Eu queria desmistificar isso. Talvez no meio da igreja brasileira isso não seja um problema tão grande, mas eu vejo isso no meio da igreja americana. Talvez aconteça em outro lugar, não estou dizendo que isso não acontece no nosso meio, mas eu acho que é um assunto interessante para a gente tratar hoje aqui, que é a relação entre a palavra servo e voluntário. Você pode ver aí que eu coloquei um pequeno quadro aí mostrando a diferença entre o servo e o voluntário, porque eu acredito que hoje existe, né, não hoje, na verdade, existe uma grande diferença entre ser um servo e ser um voluntário. Hoje é muito comum na igreja se chamar voluntários, formar um grupo de voluntários. Como eu disse, principalmente nas igrejas americanas, eles têm um programa de voluntários. Se você abrir alguns sites de algumas igrejas, está ali, né? Seja um voluntário, mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre voluntário e servo. Eu acho que é importante a gente ter isso nas nossas mentes. E aí a gente tem aí, você pode acompanhar comigo aí na tela disso, né? Um voluntário escolhe quando servir. Um servo serve quando for necessário. Eu acho que a gente tem voluntário demais na igreja, mas nós estamos precisando de gente mais como Jesus. Certo? Um voluntário escolhe no que vai servir.
Um servo serve não importa o quê. Um voluntário serve quando é conveniente. Um servo serve por compromisso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, desafia a gente a viver como servo. Lá ele diz, como servos de Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente examina as Escrituras, a gente vê que nós somos chamados a servir, nós somos chamados a uma vida de servidão. E é interessante a gente observar que o servir na vida de um crente, ele deve fluir de um coração de servo. O servir com o coração do voluntário não faz grande diferença. Um voluntário pode suprir uma necessidade momentânea. Um servo edifica a sua igreja. Amém. Um voluntário pode ajudar a comunidade num problema. Um servo muda as características da sua comunidade. Um voluntário pode até dar para a gente alguma força lá no nosso ambiente familiar, mas um servo muda a vida da nossa família. Eu deixei uma frase aí para dizer isso de uma maneira diferente. Eu queria que isso pudesse impactar, eu vou estar repetindo ela várias vezes, de servir não faz de você um servo. Mas se você é um servo, você vai servir. Em outras palavras, como eu disse aí, significa isso. O serviço, ele flui de um coração voluntário. Ele flui do amor que a gente tem por Jesus Cristo. Ele flui da nova vida de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, diante dessa introdução que eu disse, de tudo isso que eu falei, agora eu queria começar a pregar a minha mensagem. Eu queria começar então em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Olha, você me perdoa, meu irmão, porque eu acho que hoje essa mensagem não é para quem tem um coração fraco. A gente como brinca lá no Brasil, esse tipo de mensagem hoje não é para frouxo. Eu sou frouxo. Sem discriminação. Só que a minha intenção, olha, eu entendo, a minha intenção hoje não é de fazer se sentir culpado. A minha intenção hoje não é fazer com que você se sinta mal. A minha intenção hoje com essa palavra é de fazer você conhecer o ensino verdadeiro do Evangelho, o ensino de Jesus Cristo que nos confronta, para que a gente seja edificado, para que a gente seja consolado, para que a gente seja encorajado. Então hoje o meu desejo aqui é te encorajar, se você não está vivendo como a palavra nos chama a viver, e não te fazer se sentir mal. Então se hoje, em algum momento dessa mensagem, você se sentir mal, ora hoje no seu coração e fala, Senhor, me perdoa, e me revigora, me traz vida nova, muda a minha atitude. Não fica chateado hoje comigo não, mas eu sei que essa mensagem hoje não é para quem tem coração fraco. Olha o que Jesus diz aqui, são palavras de Jesus Cristo em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Ele diz assim: qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá ao voltar ele do campo, chega-te já e reclina-te à mesa? Não, lhe dirá antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás. Porventura, agradece ao servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Já deu para perceber que hoje a palavra não vai ser fácil. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, mais uma vez em oração, nós viemos diante de Ti, Senhor, te pedindo que a Tua palavra venha nos ensinar esta manhã. Que as palavras de Jesus Cristo, Senhor, que são o alimento da nossa vida, são o poder para a transformação, são o poder para a salvação, são o poder para a restauração, que hoje elas venham se cumprir nas nossas vidas. Pai, que hoje, Senhor, Pai querido, nós sejamos, Senhor, movidos, Senhor, do nosso conforto. Se talvez nós temos vivido habitualmente no pecado, Pai, hoje em nome do Senhor Jesus, traga arrependimento aos nossos corações, para que diante do arrependimento e a fé no Teu nome, sejamos hoje salvos. Muda, transforma a Tua igreja neste lugar, Deus Pai.
Em nome de Jesus Cristo, levanta aqui, Senhor, uma igreja, Senhor, serva. Uma igreja com as características do nosso Senhor. Senhor, muda, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa passagem aqui eu aprendo algumas coisas interessantes. A primeira delas que eu vejo aqui está na primeira parte do versículo 7. A primeira parte do versículo 7, se você voltar aí comigo, olha o que ele diz aí. Qual de vós, tendo um servo a lavar ou apacentar gado? Vou parar aqui. O que essa passagem me ensina aqui? O primeiro princípio que eu quero que você aprenda hoje a respeito do serviço, da servidão. Hoje eu quero que a gente comece a desenvolver o pensamento correto a respeito do que é servir na obra de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o trabalho de um servo nem sempre é glamouroso. Apacentar gado, cuidar de fazenda, quem já fez isso aqui? Quem já fez? Só teve gente que fez aqui? Lourenço, tem mais alguém aqui? Tem, né? Irmão já fez, aqui tem mais gente, o Milton também, o Milton tem lá um monte, né? Então, tem muita gente aqui que já fez. Quem já fez sabe que esse não é um trabalho glamouroso. Pelo contrário, um trabalho pesado, um trabalho duro, um trabalho muitas vezes sujo, um trabalho difícil. Um trabalho que as pessoas não passam assim, Se você se apresenta, num ambiente com várias pessoas, eu pergunto: o que você faz, Eu sou boiadeiro, eu sou fazendeiro, fazendeiro até que não, Fazendeiro hoje, o cara fazendeiro é dono de terra, Então, mas se ele fala assim: eu cuido de gado, eu cuido de porco, eu cuido de galinha, a pessoa, sou peão, É diferente, Se você chega lá e fala assim: o que você faz? Eu falo: eu sou doutor, sou advogado, eu sou... Por favor. Mas essa passagem, Jesus Cristo, ele começa a ensinar os seus discípulos e a sua igreja a respeito do que é, de fato, ser um servo. E uma das coisas que ele deixa bem claro aqui, agora nessa primeira parte desse versículo, é que esse trabalho não vai ser sempre glamouroso. Por quê? Porque a terra, como ele diz aqui, era um trabalho que arrebentava as costas. Ou seja, ele está dizendo que servir vai ser duro, vai trazer dores musculares. Imagina, esse homem, ele servia, ele arava a terra, ele cuidava de boi, e depois de todo o dia de trabalho que ele fazia, depois de todo o cansaço, quando ele saía do lado de fora, ele entrava para dentro da casa, ele chegava lá, acabou o trabalho? Não. Parece aqui que, nessa passagem aqui, o dono dessa fazenda só tinha um trabalhador. Porque a gente, quando lê essa passagem aqui, a gente vê que é sempre o mesmo fazendo as coisas. Eu fico com dó desse servo aqui. Mas ele agora, depois de ter arado, de ter cuidado do gado, ele sai, de ter feito todo esse trabalho tedioso, ele entra dentro de casa e agora tem mais serviço para fazer. Ele tem que preparar agora a comida, preparar a mesa e servir o seu servo. Aí só então é que ele podia comer e se servir. E aí para pensar comigo, a história não conta, mas eu gosto de ir mais longe, não na palavra, não é de esticar a palavra, mas eu gosto de imaginar, eu me imagino nas cenas da palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, aí eu fiquei imaginando, eu falei, interessante, porque ele fala, agora o servo sai do trabalho, entra em casa e serve em casa, aí depois que ele serve, o patrão come, ele senta, ele come, mas o trabalho acabou? Não, porque depois que ele comer, ele ainda tem que recolher a mesa, ele tem que lavar as coisas, ele tem que arrumar, E cadê as mulheres? Você conhece bem esse trabalho, Tem homem aqui que ajuda também, Mas você, mãe, você sabe muito bem como é que é esse negócio, O bonitão vai lá para a cama, deita, vai ver televisão, e você, depois da janta, vai lá lavar a panela. Não é assim, Priscila? Ela concorda, tá vendo? Não é assim com você, não? É isso aí, foi eu na linha. Com você não acontece assim, não. Aprendeu bem. Então, aqui a gente começa a ver que o trabalho do servo, nem sempre é um trabalho agradável.
O trabalho de alguém que anda com Jesus e serve na obra de Deus nem sempre vai ser um trabalho gostoso, um trabalho reconhecido. Aqui, na palavra aqui, a gente vê algo muito óbvio. É que servir, na verdade, nem sempre é algo sensacional. Quem já trabalhou na igreja sabe disso. Tem muita gente que se dispõe a servir quando sabe que vai ter um grande evento, quando vai ter algo grande, quando vem uma pessoa especial. E aí, principalmente se você tiver, né, um trabalho para estar do lado daquela pessoa, você é o primeiro a que está lá. Aí você serve. Porque você quer o glamour, né? Você quer se sentir apreciado, você quer aparecer. Para esse tipo de trabalho, a gente às vezes não tem muita dificuldade de encontrar gente. Mas o trabalho que Jesus Cristo chama a fazer a sua igreja nem sempre é assim. Nem sempre é sensacional, nem sempre é glamouroso. Mas ainda assim, Ele nos chama a seguirmos a Ele. Ainda assim, Ele nos chama a viver como Ele viveu, servindo. E eu deixo essa pergunta com você. Como está a sua vida de servo hoje diante do Senhor Jesus? Será que talvez você deixou de servir porque um dia você passou uma dificuldade, porque um dia talvez você teve um problema, porque talvez o trabalho não era tão gratificante, sensacional? Para dizer para você que se você fez isso e continua fazendo isso, você está no hábito do pecado, como nós lemos lá. E lá naquela passagem, quando ele fala do hábito do pecado, ele mostra que o verdadeiro crente é aquele que vive pelos mandamentos de Deus, pelos mandamentos de Cristo. E Cristo nos chama a segui-lo, inclusive nas suas atitudes de servo. O Bill Hybels, um pastor lá em Chicago, eu gosto muito dele, ele falou um negócio bastante interessante sobre serviço. Ele falou assim: eu nunca iria querer chegar um dia com as minhas mãos macias e sem cabos, uma mão que nunca se sujou servindo, e apertar as mãos transpassadas por pregos do meu Senhor Jesus. Eu compartilho desse sentimento. E eu acho que tem muita gente ainda se preparando com um creminho na mão, para chegar com a mão bem macia na presença do Senhor Jesus. Mas eu queria te lembrar que as mãos dele foram transpassadas por pregos, por cravos, que o segurou lá na cruz do Calvário por causa do meu pecado e do seu pecado. E eu quero um dia chegar na presença do meu Senhor e poder dar minhas mãos para Ele, e Ele apalpar as minhas mãos e olhar para mim e dizer: servo bom. Não porque eu quero me sentir bem, mas por causa do amor que eu tenho por Ele, eu quero ser útil. Por isso eu me disponho. Por isso nós temos que nos dispor. Como igreja, comprometido com Cristo e a obra que Ele tem, servindo. Às vezes nós queremos recrutar pessoas para o ministério, dizendo para ela quão divertido e quão fácil é servir. E assim a gente tem feito também, né, esse mesmo erro a gente tem cometido, convidando as pessoas para a salvação. Não, vem para Jesus que tudo vai ficar bem. Vem para Jesus que você vai ser uma pessoa super feliz. Infelizmente, querido, isso não é verdade, é mentira. A gente precisa parar de prometer aquilo que a palavra de Deus não promete, aquilo que a palavra de Deus não diz. Uma promessa de um mar de rosas, de uma vida fácil, de uma vida sem dificuldades. Isso não é bíblico. É certo que a vida com Cristo é uma vida de alegrias, diante das dificuldades.
de alegrias diante da certeza, da esperança, da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Mas não uma vida sem luta, uma vida sem trabalho, uma vida sem esforço. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz para a gente: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que Timóteo está dizendo aqui? Na verdade, não, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, ele estava dizendo: Timóteo, aquele que quiser viver piedosamente para Cristo, aquele que quiser se entregar para Cristo, vai ser perseguido. Não tem jeito. Se você quiser andar com Cristo, você vai ser perseguido. Não tem jeito da gente escapar disso. Por quê? Porque o mundo não gosta disso. O mundo não quer isso. O mundo é contrário a isso. As pessoas não estão buscando servir, as pessoas estão buscando ser servidas. E não é à toa que a gente hoje vê isso no meio das igrejas. E principalmente no meio das lideranças. Me lembro às vezes, né, em alguns lugares que eu estive, né, aquele culto de lava-pés. Aí, não sei se você sabe, na Bíblia, houve um culto do lava-pés, onde Cristo sentou com os seus discípulos na mesa, e ele pegou uma toalha, uma bacia, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Eu nunca vi num culto desse um pastor sair do culto e lavar o pé de uma ovelha. Mas quando aparece um apóstolo, um profeta, um cara grande, aí ele não. Aí ele enxuga o rosto até com a meia, acabou. Sabe por quê, querido? A intenção dele não é de servir, de se humilhar, não. A intenção dele é não de ir lá, ficar babando embaixo do outro para ver se o outro joga lá uma migalhinha para ele, para ver se faz ele ficar grande que ninguém lhe é. A intenção do coração dele lá não é de mostrar humildade, não. Se ele fosse humilde, ele ia estar cuidando daquele que está lá nessa cidade, lá na rua, largado, jogado. A intenção dele é, quem sabe, daqui a um tempo, o cara, quando precisar de um substituto, ele me chama parceiro. Mas na igreja tem gente assim também, não é só na liderança, não. Eu chamo um camarada para cuidar de um serviço na igreja, dá na mão dele no ministério, chama ele para ser um líder de jovens, ou um diácono na igreja, o cara já acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. O franguinho estica o peito, né? Você vai estar de galo. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que é bem diferente. Jesus, ele anuncia pela palavra dele, pelos discípulos dele, que quem quiser andar como ele anda, vai ser perseguido. E aí vai mesmo, querido. Porque o dia também que você estiver numa igreja, que você vê isso e for lá falar que o pastor que está errado, ele vai te perseguir. Eu sei. Eu sei. O dia que você se levanta para andar como Cristo e anunciar o evangelho dele, eles vão te mandar embora da igreja. Esse tipo de igreja. Eu já fui mandado embora da igreja. E aqui tem muita gente que também já foi mandado embora da igreja. Pelo menos umas 3 vezes. Vamos dessa parte aí. Querido, olha, nós temos muito trabalho na nossa igreja, nós temos implorado que as pessoas se disponham e nos ajudem nos ministérios.
Nós precisamos de ajuda no ministério infantil, nós precisamos de ajuda no ministério de jovens, nós precisamos de ajuda em todos os ministérios da igreja. Nós temos muitas coisas que nós queremos fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Apesar de nós estarmos implorando pela sua ajuda, eu não quero dizer para você que o fato de nós termos uma necessidade, esse compromisso é casual. Não. Eu não preciso de pessoas que se comprometam casualmente. Ah, hoje eu estou bem, então eu vou. Não, eu estou sentindo, né? Porque na igreja agora tem esse negócio, né, de estar sentindo, né? Eu estou sentindo. Eu lembro do meu pastor, o pastor Moisés, ele falou, estou sentindo. Então eu vou fazer. Estou precisando de gente que é como Cristo, porque a palavra de Deus diz que quem anda com Cristo morreu por Cristo. E morto não tem. Você já apertou no assim, né? Cadê o Valmo? Vem cá, Valmo, vem cá. Vem cá. É você, Valmo. Vem cá. Vem cá, Valmo. Não é você, Valmo. Vem cá, esses dois caras. Olha os nossos irmãos lá. Ó. Tá morto? Alguém já apertou o morto, que não apertei ele aqui agora? E já viu o morto pular? Obrigado. Não. Aí, Calvinha. Olha lá aí, ó. O serve quando é necessário. Hein? Mas até para passar minha. Eu vi que ele é muito sensível, né? Mas eu só quero ilustrar aqui. Alguém aqui já cutucou um morto e viu um morto pular? Se ele pular, eu corro. Tem jeito. O morto não pula, ele não reage, ele não tem sentimento, ele não vive de sentir. O crente morreu com Cristo, querido. A gente não serve por sentir. Eu tenho que sentir. Se eu sentir no espírito, ainda é espiritual, é o sentimento espiritual. Né? Porque a gente tem que agora, né, espiritualizar a nossa carne, né? Então eu estou sentindo no espírito. Ó, pastor, agora você viu que eu senti no espírito. De vez em quando as pessoas me procuram e falam assim, não, pastor, eu estou sentindo isso. Eu falo, não vai orar mais, porque eu não tenho gente com sentimento. Estou precisando de gente disposta a servir comprometida. Porque aquele que morre com Cristo não vive de sentimento, vive de compromisso, de atitude.